Olá, bom dia. Aqui Brisa Angélica. Eu estou aqui a convite de Bianca Pisato, uma consteladora sistêmica, também é advogada e nós nos conhecemos recentemente e passamos por uma experiência. Bom dia, Luciane. Passamos por uma experiência fantástica e o que fez com que ela sentisse de abrir isso para mais pessoas, que foi a constelação de varredura sistêmica ancestral. E a partir disso, eu estou aqui hoje e também estarei hoje à noite, às 20 horas. Bom dia, bom dia, bom dia. Estarei realizando essa imersão hoje à noite. E estou aqui aguardando Bianca entrar para que a gente possa fazer um bate-papo entre consteladoras sobre essa relação entre a ancestralidade, essa varredura da ancestralidade com a nossa superação de dores, liberação de traumas e a gente se direcionar para o nosso fluxo de paz. Então, aqui estamos. Ela já está entrando aqui comigo. Bem-vinda, Bianca. Olá, querida. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? E você? Bem também. Muito animada, muito ansiosa para a gente se encontrar hoje à noite com o pessoal, fazer esse trabalho tão bonito. Ai, que bênção, que bom. Então, eu estava aqui introduzindo, falando sobre esse papo de consteladoras que a gente está fazendo hoje, que tão gostoso, né? E assim, algo que nos une de uma maneira tão carinhosa é os nossos professores, né? A gente tem os mesmos professores que são braços do Bert Hellinger, Peter Spelter, Tsuko também, e, e a gente ter se encontrado de uma maneira assim tão mágica, através de uma contânia minha, e assim ter sido um encontro assim de estrelas, assim, no sentido de da gente ter se conectado na nossa luz, né? Então eu quero passar para você contar também um pouco da sua vivência, de como que foi tudo isso para você, que a gente viveu faz pouco tempo, né? Dentro do que é possível ser dito e, e trazer aqui a nossa contribuição dessa vivência ancestral, né, de varredura para liberação de dores, de traumas e do que a gente sente que não serve mais. Exatamente. Bom dia, pessoal que está aí. Já estou vendo algumas pessoinhas conhecidas, queridas. Então, foi uma experiência bem especial e eu tenho refletido muito sobre isso. Porque vem acontecendo comigo e eu acredito que muitas pessoas, né, que estão realmente ampliando a consciência e estão percebendo que, apesar do isolamento, apesar do nosso corpo físico estar sofrendo alguma espécie de restrição, também isso nos ensina o quanto nós podemos ser livres através da nossa alma, da nossa mente, né? Porque esse isolamento, essa pandemia, abriu esse mundo da infosfera, esse mundo virtual, que magicamente conectou pessoas que não se conhecem fisicamente e tem a sensação de que já se conhecem há muito tempo. Eu tenho ouvido isso muito, né? E é interessante, Brisa, o que aconteceu que motivou esse movimento de hoje à noite, né? Eu faço com frequência trabalhos para mim, né? Apesar de ser consteladora, apesar de ser facilitadora de constelação, de inclusive ser mentora, professora de profissionais da área, nós também precisamos olhar para as nossas questões. A gente fala tanto em encarar as vulnerabilidades, o quanto isso é curativo, e não seria coerente se a gente não fizesse igual, né?
Então, a gente admite que nós estamos frequentemente olhando para as nossas questões. E foi isso que me fez entrar em contato com você através de uma outra consteladora, né, que também fez um trabalho muito bonito com você e colocou quanto foi especial para ela. E a gente acabou fazendo esse trabalho conjunto. E o que eu posso dizer para as pessoas? Essa experiência que eu vivi com a Brisa foi muito significante, primeiro, pelo próprio processo em si. Segundo, porque você se conectou a memórias ancestrais do meu sistema familiar, que olha, as minhas pernas, se eu pudesse mostrar, e os meus braços, eles estão assim arrepiadíssimos, porque essas memórias são memórias que até um tempo atrás eram segredos da minha família. E isso não foi dito para você naquele momento que nós estávamos fazendo o processo. Então, fica aquela questão, como é possível uma pessoa se conectar a uma memória de um sistema familiar alheio e trazer essa memória com tanta precisão de informações, de dados, né, trazendo realmente as dores e mostrar para um ancestral o quanto essa memória interfere na sua própria vida, né? E que talvez essa memória hoje esteja pedindo algo, esteja pedindo um processo de cura, de inclusão, como a gente aprendeu com os nossos professores, né? Do que se tratam as constelações, se não movimentos, de incluir os excluídos, separar aquilo que está misturado e soltar aquilo que não é nosso, né? Que não é do nosso tempo. Existe uma frase que para mim foi muito impactante, Brisa, eu vejo o quanto é impactante para os meus clientes de constelação. Olhar para os nossos ancestrais, olhar para os nossos pais e dizer: o seu tempo acabou, porque agora é o meu tempo. O quanto isso é doloroso, o quanto ainda nós nos sentimos pertencentes àquele sistema ancestral de origem, no sentido não de pertencentes como se nós tivéssemos que abandonar aquele lugar. Não, aquele lugar sempre vai ser nosso. Mas pertencentes no sentido de estar ainda a serviço daquele sistema de origem, como uma criança, sendo que nós temos que viver o nosso tempo, fazer do nosso jeito. Então, essa memória que veio através de você, do meu sistema familiar, foi muito bonito, porque eu pude perceber que talvez era o momento de eu fazer algo com isso. Né? E foi possível fazer. E aí surgiu essa... Não sei o que a gente poderia chamar disso. Você falou estrela, então vamos dizer assim, essa luz de agente de uma forma tão repentina, um relâmpago, né? Criar esse evento e disponibilizar para que outras pessoas, porque eu tenho certeza que todos que vão participar hoje à noite, alguma coisa virá para eles, né, de muito significado. E é isso. Oh, com certeza. Nossa, muito bom te ouvir, Bianca, porque tudo isso que você traz de informação mostra para a gente que realmente a nossa ancestralidade, ela trouxe a vida, ela nos trouxe até aqui, mas ela também é um lugar de paz, né? A gente não precisa mais trazer as questões da nossa ancestralidade para lidar como nossas questões. E quando a gente consegue separar isso e honrar, né? Isso é importante até colocar, porque às vezes a gente quer fazer esse movimento, só que esse movimento ele tem uma maneira de fazer. E quando a gente escuta o que tem daquela parte para ser reconhecida, para que isso possa se dissolver, isso possa se liberar, aí realmente acontece. Né? Então, por exemplo, quando numa representação de uma constelação, um ancestral está falando assim: dessa maneira eu não consigo me sentir pertencente. Dessa maneira, como você está falando, eu estou me sentindo excluído. Então, isso é uma chave. Tudo é uma chave na constelação. Então, isso é uma chave que mostra que algo precisa ainda acontecer dentro dessa comunicação, né? E a comunicação da constelação é um estudo da comunicação não violenta, porque se a gente for olhar para os princípios da comunicação não violenta, a gente vê o sentir, o que você sente. Né? E a partir do que você sente, o que você faz com isso? O que você escolhe fazer? E quando a gente escuta o outro, do que ele está sentindo, eu estou sentindo uma contração, ou eu estou sentindo um alívio, eu estou sentindo uma expansão. A partir desses sinais,
a gente vai conseguir escolher também, porque tudo é uma escolha, e a gente não pode reproduzir escolhas feitas no passado, porque simplesmente fizeram e a gente tem que honrar isso. Não é isso que os nossos ancestrais desejam da gente. Eles desejam que a gente escolha por nós. E para a gente escolher por nós, a gente precisa sim honrar as escolhas que eles fizeram, mesmo que, na nossa opinião, não tenha sido as melhores, mas que a gente possa olhar e dizer, eu vejo você. Eu entendo que essa escolha que você fez foi uma tentativa de paz. Então, no momento que eu reconheço e que eu coloco essa posição de pertencimento do outro, de olhar o outro, eu me libero de carregar esse fardo que, sem querer, chegou até mim, porque com certeza esse ancestral, ele não desejou que chegasse, mas chegou, por quê? Porque não ficou resolvido, ficou deslocado, ficou excluído. Então, no momento que a gente consegue voltar a olhar para aquilo que ficou deslocado, excluído e dizer, eu vejo você, eu olho para a sua dor, eu olho para esse desafio que você enfrentou naquele momento. E nesse momento, no que depende de mim, eu libero. Né? Porque eu não posso fazer pelo outro, mas o que depende de mim, eu libero. E às vezes só essa liberação que depende de uma única pessoa, de toda a geração que veio, olha, eu estou arrepiada de falar isso, já é o suficiente para liberar toda uma ancestralidade que estava presa numa situação que ainda não tinha sido vista. Então, assim, e essa experiência que a gente teve juntas, Bianca, eu agradeço muito, porque para que a gente chegue nesse ponto que a gente chegou, precisa ter uma confiança, uma entrega. Então, no momento que a gente confia no processo, confia nesse lugar seguro que a gente está depositando a nossa abertura, da nossa história, da nossa constelação, tudo acontece. Eu não sei o que vai acontecer. Quando eu comecei o atendimento, eu não sabia o que ia acontecer. Mas a gente está ali à disposição, a gente está ali a serviço. E quando a gente se coloca dessa maneira, não existe certo ou errado, não existe julgamento, não existe censura. O que chegar ali é reconhecido, é visto, é honrado. Então, nesse momento, a gente consegue também perceber o que a gente sente com tudo isso e o que a gente faz. E a gente escolhe. E a partir dessas escolhas, a gente vai se liberando de todo aquele peso que não é nosso e que, de certa maneira, foi necessário para que a gente tivesse vida, né? Porque faz parte da nossa história de vida, são essas pessoas que constituíram uma cadeia de sobreviventes para a gente chegar aqui, para a gente também ter vida, mas que não é mais necessário, não é necessário ter esse peso e essa conexão, inclusive os nossos pais. Nós podemos liberar os nossos pais para que eles sigam na vida deles, na paz deles, e a gente siga a nossa paz. Nós precisamos deles na nossa infância, na nossa adolescência. Alguns precisam depois dos 21 anos, que já é uma idade de independência, mas alguns ainda precisam, principalmente nas gerações que a gente tem tido agora, assim, muitas pessoas se emancipam muito mais tarde, mas depois de um determinado momento que você percebe que os seus pais não são mais necessários nessa posição, e essa percepção é individual, não tem como eu perceber pelo outro, a gente pode liberar os nossos pais para que eles sigam a vida deles, para que eles sigam a verdade deles, e a gente cultiva dentro de nós o nosso pai e a nossa mãe internos, que vão fazer o mesmo papel, a mãe de acolher, de aceitar como é, e o pai de abrir caminhos para o mundo, para falar, vá, né? Então, isso a gente pode fazer por nós hoje, a gente não precisa mais do nosso pai e da nossa mãe fazendo isso. Esse processo que também faz parte, né, de tudo isso que a gente viveu, né, Bianca? E é interessante você falar isso, porque, assim, essa semana mesmo eu atendi uma cliente e quando ela construiu a imagem interna da questão dela, do tema dela, para aquilo que ela queria olhar, ela verdadeiramente, Brisa, construiu uma linha geracional. Então, assim, o conflito, as emoções difíceis, o trauma, a pessoa envolvida no conflito, tudo era uma linha geracional. Então, a pergunta que fica o que essas pessoas representam dentro do sistema, porque isso tudo é dela. Ela apenas está
projetando, às vezes, nessas pessoas aquilo que ela mesma precisa olhar, né? É sempre assim, através do nosso neurônio espelho, né? Nós vemos nos outros aquilo que há em nós. E foi tão bonito, porque a gente que entende de constelação e a gente que entende dos princípios sistêmicos, vamos falar aí de tempo e espaço, imaginar que uma pessoa constrói uma imagem de uma situação, utilizando vários elementos e personagens, e a disposição no tempo e no espaço é uma linha geracional, uma linha vertical mesmo, você olha e você fala, quantas gerações estão envolvidas nessa questão? E foi exatamente isso. Nós, como facilitadores, a gente percebe algo, mas a gente não intenciona e a gente não sugere, porque é o cliente que faz o processo de ver, né? E aí ela percebeu, então, que a bisavó, a avó, a mãe, e agora, nesse momento, ela, na idade que ela estava, exatamente o período que as demais ancestrais da família também, quando chegavam nessa idade, ou seja, existe uma memória, inclusive cronológica, começavam a desenvolver um comportamento, uma emoção, uma doença, a partir daquele momento, como se fosse realmente, vamos dizer assim, é um pendrive que eu ligo no HD de um computador e copio aquele banco de dados e jogo para um outro computador, para um outro HD. Mas não é uma nova história, é apenas a cópia do HD velho. Então, e vai se repetindo. E aí o bonito é a pessoa dizer assim, uau, mas eu não quero isso para minha filha. Ok, então se você não quer isso para sua filha, o que você precisa fazer ou o que você pode fazer? E aí é o que você falou. É concordar com o destino dos meus ancestrais, perceber que eu não posso fazer nada. E que, pelo preço que custou a eles, né, por eles justamente terem passado pelo que eles passaram, eu vou fazer completamente diferente. Vou fazer algo muito bom com a minha vida para realmente honrá-los, porque senão é como se essas memórias ancestrais dissessem assim, ai, mais uma, mais um. Quanto tempo ainda a gente precisa repetir essas histórias, né? Essas dores. Então, só que hoje eu percebo assim, que eu tinha uma ideia, até alguns anos atrás, que isso era uma questão do meu banco de dados, do HD da minha família. E hoje, com esse mundo virtual, com essas conexões que estão acontecendo na minha vida, e vejo que acontece na vida de muitas pessoas, com essa conexão que aconteceu com você, eu percebo assim que não se trata do meu HD. Não se trata da minha vida. Se trata da vida da humanidade. Exatamente. Se trata da história de uma raça, né? Porque você se conectou e se emocionou e sentiu toda uma memória do HD da minha família. E isso tocou em você. Por que tocou? Porque essa consciência da minha família, ela está no todo, que é a consciência coletiva. Então, eu sinto que o trabalho de hoje à noite vai ser exatamente isso, né? Uma oportunidade, como você bem colocou nos stories, de não só fazer uma varredura da nossa ancestralidade, mas uma varredura da humanidade. Né? Não é uma ousadia de trazer, por exemplo, assim, vamos curar a humanidade, mas pequenos, como você falou, a palavra que eu achei tão bonita, pequenas chaves que hoje à noite for possível virar, já será muito, né, Bis? Com certeza, com certeza. E é muito especial voltar nesse nosso encontro inicial, porque a gente teve um encontro muito rápido e logo no começo eu senti, eu falei para você, a gente vai precisar olhar para a humanidade. Essa constelação, a gente vai precisar olhar para a humanidade. E aí eu perguntei se você aceitaria, né, por meio da sua constelação, e você disse sim. E a partir daquele momento tudo aconteceu. Então, da mesma maneira que a gente sabe que nos sistemas de desdobramento dos campos que a gente acessa, a gente não estava constelando só a sua história naquele momento, a gente estava constelando várias histórias que têm o mesmo padrão,
que apresentam as mesmas chaves, as mesmas informações que também foram localizadas naquele momento. E quando a gente faz uma constelação com pessoas numa sala, isso fica muito visível, porque as pessoas, depois da constelação, apesar da gente não poder falar muito sobre o processo, elas falam, nossa, eu estava entendendo tudo na minha vida, o que estava acontecendo. Né? Ou até mesmo, nossa, eu estava espelhando alguém que eu tenho raiva e que agora eu entendi o que é estar naquele lugar, porque eu estava justamente num lugar terrível. Não, né? E agora você falou um negócio, Brice, que eu vou te interromper, porque senão eu vou esquecer. Eu lembrei de uma constelação na minha formação de constelação organizacional com Cecílio Rigojo. Ele fez uma experiência de uma constelação coletiva oculta. Todos nós, alunos, deveríamos pensar numa questão nossa. Num conflito, numa doença, o que fosse. E ele escolheu alguns representantes para constelar um desses temas, oculto. A pessoa começou a constelar seu tema e ele falava, e todos vocês agora se conectem ao seu tema. Gente, foi um negócio assim, que eu olhava para aquilo e falava assim, não, é a minha constelação. E eu olhava para o lado, para as minhas colegas e colegas do curso, o rosto deles dizia assim, é a minha constelação. Era um chorando aqui, outro chorando ali, um rindo. A gente percebia que estavam todos se constelando naquela constelação, né? Então é exatamente isso que você falou. Que quando você está no presencial, você percebe, né, que cada movimento que você faz com alguém cura algo na consciência da humanidade. Ou seja, me cura. E o passo que a gente está dando está sendo muito mais largo agora, porque a gente está chegando em níveis de consciência que a humanidade passou décadas para chegar. Então, quando a gente se encontra para fazer um trabalho como esse, a gente tem passos muito largos. Então, é algo muito profundo que a gente está fazendo aqui. A gente tem pressa, a humanidade tem pressa para sentir prazer, para sentir leveza, para desfrutar da vida. A gente mora num planeta que é puro prazer. Se a gente for pensar o que é a Terra, sem a humanidade, é pura beleza, é pura harmonia, é a natureza. E o que a gente está fazendo aqui na Terra? Né? O que a humanidade está fazendo nessa Terra? Né? Então a gente está agora na busca de se harmonizar mesmo, para a gente merecer esse lugar que a gente mora, que é um lugar paradisíaco, a gente quer desfrutar disso. Então, o que a gente está fazendo aqui são passos muito largos para a gente poder realmente se liberar de muitas dores, de muito abuso, de muito trauma, de muita codependência que foi criada até por sistemas de acordos que foram criados por muitos anos, por muitas gerações, e que as pessoas não se questionavam, elas simplesmente iam. E muitas gerações foram nesse fluxo, viveram e morreram com dores. E agora a gente precisa reconhecer isso, não tem como passar uma borracha nisso tudo. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa viver um luto se necessário, a gente precisa honrar essas pessoas e a gente precisa se liberar de tudo isso, porque agora é a nossa vez, não é a vez deles, a vez deles já foi. Né? Mas e o normal que as pessoas falam, né? Ah, o nosso normal vai voltar. Não, ele não pode mais voltar. Esse normal, o tempo dele já acabou. A gente precisa mudar e construir um novo normal. E eu tenho até medo dessa tua conexão, menina, porque olha, você começou a falar de um negócio que eu vivi ontem. Porque eu fui caminhar com meu marido e a gente resolveu caminhar no centro de eventos da minha cidade. O centro de eventos da minha cidade é um espaço enorme, com árvores, mas muitas construções também, inclusive construções em estilo alemão, que a minha cidade é uma cidade germânica, e é onde é feito os eventos da cidade, tipo a festa de emancipação, onde é feito a Oktoberfest, onde é feito várias coisas. Só que com a pandemia, o ano passado não teve. E também esse ano provavelmente não vai ter, e não teve nenhum dos eventos. Então o espaço, ele tá assim, desabitado por seres humanos. E eu fui caminhar naquele lugar e eu falei pro meu marido, você percebeu como a natureza tomou conta desse lugar? Você tá vendo quantos passarinhos diferentes? E essas árvores, de onde que surgiram essas árvores? E aí aquelas construções sendo... Sabe quando você percebe uma cidade que foi abandonada e a natureza começa a ocupar os lugares? E eu falo, gente, como a natureza tem força.
O que que nós estamos fazendo, gente? Aquilo, é o que você acabou de falar, eu comecei a olhar para aquilo, me deu uma emoção tão grande. Eu falei, gente, nós não podemos mais fazer isso. Não dá mais para fazer isso. Nós temos que começar a mudar, né? Permitir que a natureza coabite com a gente nesse planeta. E que os seres humanos se coabitem, né? Com respeito, respeito por cor, respeito por religião. Chega de conflito, chega de egos, né? Que é aquela coisa que você falou que são das antigas gerações, que era necessário naquela época. Por uma questão de sobrevivência, as pessoas se matavam por um espaço de terra para preservar suas famílias, né? Elas viviam em guerras. Mas esse tempo não precisa mais, né? E essas memórias, elas podem ser com muito amor e muito respeito liberadas. E é o que tu falou, vamos olhar para a natureza também, né? A natureza do ser humano, qual é a nossa verdadeira missão aqui, nessa Terra, nesse planeta, nesse tempo, né? E que assim O que a gente seja. está fazendo aqui, né? Uhum. E se a gente olha para cada um tem uma mensagem. Né? Se a gente for fazer um exercício sistêmico simples nesse momento, assim, até para a gente ter assim uma prévia do que vai ser hoje à noite. A gente olhar qual é a mensagem que desde criança, desde quando a gente se conhece por gente que habita dentro de nós e que aonde a gente vai, a gente leva, mesmo que a gente não queira, é uma mensagem que está dentro da gente, ela não necessita da nossa aprovação para ela estar ali, ela é uma mensagem nossa, é como algo que a gente leva com a gente. Qual que é essa mensagem que habita dentro de você e aonde você vai, ela está presente. As pessoas que convivem com você falam, nossa, você praticamente me disse isso, né? Da maneira como você faz, como você age. E desde criança você convive com isso, com essa mensagem, né? Algo que podem até assim falar de uma maneira um pouco grosseira, podem te matar, mas essa mensagem ela vai perpetuar, porque ela era a tua mensagem. Então, qual é essa mensagem? E quando a gente se conecta com essa mensagem, com certeza, se vocês puderem escrever aqui amor e consideração, não sei se teve mais mensagens que alguém escreveu, a natureza é abundância, a escassez é Ana complexidade, Carolina, querida. são Viver com resistentes, alegria. ver com Exatamente. alegria. Então, essa mensagem, ela sempre tem conexão com a natureza. Ela sempre tem. De alguma maneira, a gente observa que essa mensagem é inerente a cada ser humano, que é diferente, porque são diferentes tons, diferentes notas, né? Como um arco-íris ali. Cada cor tem a sua mensagem. Então, são mensagens que traz essa conexão. Então, por que a humanidade existe? Por que nós estamos aqui? Né? Qual que é a grande missão que nos conecta, que faz com que todas essas mensagens dancem, né? Como uma grande orquestra, numa grande harmonia? Qual é? E aí, quando a gente olha para a maneira como estava se dando a vida até um tempo atrás, porque agora a gente já pode falar no passado, porque muitas atualizações já aconteceram em pouco tempo, a gente vê que a gente não estava mais se dando conta desse coletivo que a gente pertence e que a gente não estava também olhando mais para o passado. A gente estava só presente e para frente, presente e para frente. O pessoal não lembrava nem mais em quem votou, por exemplo, né? Porque era sempre... E aí, de repente, a gente para e olha para trás. E aí a gente olha para trás e a gente começa a observar alguns padrões que não nos servem mais. Fala, olha isso aqui, nossa... E aí, quando a gente vai observando isso, a gente também começa a perceber alguns dons que a gente carrega e que também era tão natural que a gente nem valorizava, assim, que são coisas tão maravilhosas que chegaram até nós, que os nossos ancestrais desenvolveram para que a gente pudesse estar aqui hoje, que também são ferramentas e informações que vêm por meio da nossa ancestralidade, mas que, como elas já estão presentes, a gente acaba nem percebendo, né? Já são nossas, já está aqui. E aí, quando a gente olha tudo isso, a gente reconhece, a gente escolhe o que a gente quer tomar para si, realmente, o que a gente não quer mais tomar para si. Aí sim, a gente começa a
ter uma postura de tomar a vida nas próprias mãos. A gente deixa de ter, por exemplo, aquele comportamento de reproduzir o jeito que a mãe falava com a gente falando com o filho, e depois falar, poxa, nem queria falar desse jeito com ele, mas minha mãe falava assim comigo. Ou vem esse pensamento, né? Caramba, minha mãe falava assim, eu nem sei como falar diferente, será que foi a melhor maneira? Mas, de repente, a gente está reproduzindo. E não, peraí, eu posso escolher. Eu posso, antes de falar, pensar onde que eu estou e qual que é a mensagem que eu quero falar para o meu filho. E aí, a partir dali, eu já faço uma outra escolha. Já faço outra escolha. Na verdade, você faz uma outra escolha e essa escolha é muito potente, porque assim, você percebe que você vem trazendo muitas qualidades, muitos talentos que os seus ancestrais desenvolveram, que estão nesse banco de dados, mas você está com uma máquina velha, porque você está repetindo um padrão. Eu digo assim, que às vezes você é um S10, vamos falar do Samsung, você é um S10 funcionando como se fosse um S2, porque você só está repetindo um padrão. E aí tudo que tem no S10, todas as possibilidades que existem, estão ali, quietinhas, esperando o teu despertar. Mas também a gente pode entender, né, Brisa, que principalmente quando a gente fala de constelação de comunicação, que existem traumas. Eu vejo assim, às vezes você tem uma criança na família que é uma criança que nasceu para falar. É uma criança que nasceu para comunicar algo para o mundo. Mas para ela poder comunicar algo para o mundo, ela precisa se encher de informações. Ela tem que ter essa biblioteca. Então é uma criança muito interrogativa. Ela é auditiva na sua essência. Ela pergunta, ela questiona. É aquela criança desafiadora, que para os pais é cansativo, porque é aquela criança que está o tempo todo pedindo, por quê? Por que isso? E ela quer falar, e ela interrompe a mãe com as visitas. Ela puxa a saia da mãe, porque é uma criança que veio para comunicar. E a mãe não dá conta disso. Uma porque talvez não tenha energia, outra porque talvez esteja repetindo um padrão da própria mãe, e é aquela mãe que diz assim, tá quieta, fica quieta. Agora não, filha, a mamãe tá com visita. Não sei, filha, pergunta pro seu pai. E vai. E de repente essa criança desiste. E aí aquela mensagem que você falou, que ela trouxe desde criança, ela tá traumatizada. Ela tem uma nova mensagem por cima que diz assim, não adianta perguntar, ninguém vai me responder, eu não posso falar. E ela silencia a sua verdadeira missão. Uhum. Agora, quando essa criança passa por uma experiência dessas, como eu passei com você, e como a gente passa nas facilitações de constelação, a gente atualiza aquela criança, a gente resgata ela e diz para ela, eu vou te responder todas as perguntas, eu vou te mostrar o mundo, e você pode falar. Agora você pode falar. E, cara, vem um negócio assim, que eu falo assim, você, no centro, como dizia Hellinger, sentimos leveza. Você chega no centro da tua essência, você volta para aquela tua energia vital, do momento que você foi concebido e recebeu essa mensagem, né? E eu falo que eu tenho certeza que hoje à noite nós vamos ter um monte de S10 nesse encontro que está funcionando como S2 e você vai atualizar essas pessoas com esse teu dom, que é incrível, não foi à toa que eu te convidei. Eu sinto isso no meu coração, que você vai fazer um trabalho muito bonito hoje à noite, ó. A tonga aqui. Não adianta, é emoção pura, né? É o tal do sentir que você falou, tá tudo certo. Então, pessoal que está inscrito, sejam muito bem-vindos e quem puder, convide outras pessoas, porque também a Brisa fez um trabalho tão bonito e um valor tão simbólico para tudo isso que vai acontecer, tenho certeza. Ai, Bianca, eu assim fico aqui transbordante, porque a gente se coloca a serviço, né? E quando a gente se coloca a serviço, a gente também recebe os presentes, também recebe as bênçãos. Então, essa frase do Hellinger que você lembrou, no centro sentimos leveza, eu sinto que é isso, é a gente nos colocar no nosso centro, aonde está o nosso serviço. E aí, no momento que a gente se coloca a serviço, a leveza chega, porque simplesmente só precisa ser. A gente só precisa ser e estar ali, dando essa oportunidade de ser instrumento, né? Então, ao mesmo tempo que é um benefício para quem está
também presente, é um grande benefício para a gente poder fazer esse canal, poder receber esse serviço. Então, aqui tem gente perguntando onde se inscreve. Na minha bio tem ali o primeiro botão, ele até tá se destaque. Tem ali o link do Simpla, tá? Então, quando você faz a inscrição no Simpla, você recebe um e-mail com o link, porque é um link individual para cada um. Então, não é um ID, porque vai ser na plataforma Zoom, né, no aplicativo Zoom, não é um ID igual para todos, tá? É um ID único para cada inscrito. Então, você recebe no teu e-mail. Caso você não receba o e-mail, às vezes acontece enfim, é um mistério, não sei ainda o motivo, entre em contato ou com a Bianca ou comigo para falar que recebeu, porque daí a gente consegue acessar lá pelo Simpla qual é o teu link e a gente envia para você por outro canal, pelo direct, pelo WhatsApp, por algum outro canal, tá? Então, que não seja esse o problema, vamos já dar uma olhadinha se tá todo mundo com seus links. Teve algumas pessoas que fizeram a inscrição comigo, enviando o e-mail, tá? Porque não conseguiram entrar no Simpla. Então, eu combinei com todos que fizeram dessa maneira que 2 horas eu vou atualizar todas essas inscrições. Então, não se preocupem de não terem recebido ainda o link, porque às 2 da tarde todos vão receber. E, no mais, que seja, assim, um dia tranquilo, mas que também, se for um dia cheio, não tem problema nenhum. Tem gente que pergunta assim, o que eu devo fazer previamente? Eu falo que você pode. Porque não existe o ideal. Às vezes a pessoa não pode fazer, ela não pode ter um dia tranquilo, ela não pode tomar bastante água, ela não... E tá tudo bem. Então a gente faz o que a gente pode. Se a gente puder, a gente deixa os compromissos assim mais pesados para os próximos dias, mas também se tiver que resolver coisas hoje, resolva tudo, porque vai ser à noite. Então dá tempo de resolver, dá tempo de liberar o HD e tá à noite bem tranquilo para se entregar para essa experiência. Levem água, né? E assim, eu ia lembrar mesmo de... um pouco só, porque às vezes a pessoa, ai meu Deus, eu tomei toda a água aqui no começo. Então, leve uma garrafa de água mesmo, né? E vai abastecendo aos poucos. Esteja num lugar tranquilo, onde você pode falar em voz alta, onde você pode se expressar, pode chorar. Leve um lenço para acolher suas lágrimas. Tenha também um travesseiro por perto, porque às vezes você vai precisar dar um abraço em alguém, vai precisar colocar essa representação e um travesseiro vai muito bem. Então, esteja num lugar que você olhe e você se sinta acolhido. E aí esse é o lugar que você vai se entregar para essa experiência. O evento começa às 20 horas e tem duração média de 1h30. Tá certo? Então, assim, reserve até as 22 horas, porque pode começar com um pouquinho de atraso, pode acontecer de, no início, algumas pessoas precisarem de assistência técnica para ligarem o microfone, ligar aquilo. Então, assim, reserve até as 22 horas, ainda é possível se inscrever, sim. O link está lá, tanto na minha bio, também está nos stories da Bianca, também tem o link. Pode me chamar no direct, eu auxilio na medida do possível até as inscrições, porque à noite eu vou deixar tudo com você, porque eu quero viver esse momento de novo. Então, eu sou participante à noite. Maravilha, maravilha. E eu estou contando também com uma equipe de apoio, de co-host, para que a gente possa estar, né, bem assessorado, bem assistido, para que todos vivam uma experiência muito bacana. Então, assim, é um preço simbólico mesmo, para que a gente possa disponibilizar esse serviço, né? E a esse convite lindo, assim, da Bianca, eu realmente, assim, fico maravilhada com os presentes que o universo entrega pra gente. E quero deixar aqui também para vocês. Lá no Simpla tem 2 valores. Tem um valor mais alto, que é o valor que eu costumo cobrar nessas constelações coletivas, que então eu estou repassando
80% desse valor para a comunidade quilombola de João Surá, que é uma comunidade que é localizada no Vale do Ribeira, uma comunidade isolada, fica a 60 quilômetros do município de Adrianópolis, um local onde eu faço um trabalho de extensão universitária, comunitária, já há muito tempo, pela Universidade Federal do Paraná. E eu tenho uma filha do coração que é quilombola, que inclusive está aqui na minha casa em Pernambuco hoje com a filhinha dela, com a minha netinha do coração. Então, eu amadrinhei ela já faz 14 anos. Ela começou a me chamar de mãe, mãe, mãe. Eu fui atrás do pai dela para saber que história era essa. E ele falou, olha, se você aceitar, eu já aceitei. Então, eu comecei a minha vida de mãe com uma filha do coração. Meu filho mais velho, nascido pelo ventre, tem 12 anos, e depois eu tenho um de 9 e a Brisinha de 2 anos, então são 4 no total, e mais 3 estrelinhas, né, que foram para o céu. Então, é com essa energia maternal e com muita entrega, muita disposição que eu me coloco completamente a serviço nessa noite para que a gente possa fazer um lindo trabalho juntos. E já começou esse trabalho, eu tenho certeza, né? Já começou com muitas pessoas no momento que elas se inscreveram, no momento que elas se sentiram tocadas. Talvez essa missão que está pedindo para ser vista, ouvida, ou às vezes como aconteceu comigo, né? Uma memória ancestral que através de mim precisa de algo e eu posso dar. E que bom que seja assim, porque assim eu libero, né, toda uma ancestralidade, também me libero para frente. Que é aquela frase que você falou tão bonito, Brisa, assim, que às vezes, né, esse olhar para trás, a gente se preocupou durante muito tempo com aqui e com agora. Sim, o nosso tempo é aqui e agora. Mas é aquela coisa, assim, de viver o presente, viver o presente, viver o presente, pensando no futuro, e eu vejo que hoje nas redes sociais também está tendo uma cobrança. Hoje eu vi uma imagem de uma pessoa assim encolhida, como se fosse no ventre materno, e alguém em pé com o dedo apontado dizendo assim, vamos, você tem que postar. Eu achei aquilo tão impactante, porque eu comecei a perceber que existe também hoje no mercado virtual, assim, você não pode parar. Você não pode sentir, você tem que postar. Você tem que postar o dia inteiro, você tem que fazer stories, você tem que fazer post, você tem que... E aí eu falo, meu Deus, peraí, gente, para. Né? É aquela coisa assim, de olhar para si, que foi um movimento necessário, mas de repente isso também tomou uma proporção tão grande que também agora é um momento de tipo, vamos parar. E aí vem aquela frase assim, a gente anda para frente, a gente não olha para trás. Não, mas peraí. É tão bom, às vezes, você rebobinar a fita para você ver tudo que você já conquistou até aqui. Tudo que os teus ancestrais já superaram. Todas aquelas vitórias que eles já tiveram, aquelas dores que eles ultrapassaram. E você começar a perceber quantos troféus essa consciência já tem. E aí, nesse processo de olhar para trás, é um processo realmente de maturidade, de você trazer aquela criança, atualizar ela lá atrás e fazer um caminho. Porque é isso que tu fez comigo aquele dia, cara. Quando eu comecei a andar naquela calçada, eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim. E você me fez andar para trás. Gente, assim, foi uma coisa tão maravilhosa, aquele processo de realmente eu estar andando para frente e de repente eu falar, vamos rebobinar essa fita? E pá. Ai, foi tão gostoso. Então eu sei que muita gente está aqui louquinha para rebobinar a fita, começar o processo de atualização do seu HD, da sua consciência, e tenho certeza que cada um que atualizar a sua consciência vai estar contribuindo para a atualização da grande alma, da grande consciência. E amanhã de manhã será um novo dia. Com certeza, com certeza. Olha, Bianca, para mim é um prazer estar aqui falando delícia. contigo e podendo trocar dessa maneira, tendo ainda essa conexão que nós temos dos nossos professores, que são pessoas fantásticas. Peter, um ser assim que a palavra que ele me entregou assim para que eu pudesse ver é coragem. Foi essa palavra. E olha que presente que eu recebi. No dia do lançamento do Parto com Coragem, que foi um trabalho que eu lancei
no ano passado, que agora vai até ter mais uma turma que vai abrir agora em março. Já tem várias pessoas, não, a gente nem abriu ainda as inscrições, mas já tem um monte de gente querendo garantir vaga, que é um trabalho de 5 encontros em constelação para mulheres, para olhar para esse parto. Não precisa ser mulheres mães, não precisa ser mulheres que querem ser mãe, simplesmente olhar tanto para o seu nascimento quanto o parto que você abre para os seus projetos, para a sua vida. E foi exatamente no dia que eu lancei esse trabalho que ele faleceu. Foi no dia 12 de novembro do ano passado. E para mim foi muito simbólico, foi um grande presente, porque era o que ele sempre passava na postura dele, coragem, coragem. Então, para que a gente possa ter essa coragem de trazer a nossa mensagem para o mundo, para a gente trazer essa verdade que habita dentro de nós e que muitas vezes pode ser dolorida temporariamente, a gente pode estar num processo, porque quando tem dor é temporário. A gente não pode imaginar que a gente tem uma mensagem de dor para passar para o mundo o tempo todo. Então, se tem uma mensagem de dor, mas que ela precisa ser passada, que eu preciso de um lugar seguro para colocar essa mensagem, então que eu tenha coragem para fazer isso. E hoje à noite vai ser um lugar de coragem para que possa ser passada essa mensagem. Ai, linda, Brizinha! Oi, Brizinha! Aí até o Peter falava uma outra coisa, porque eu lembro assim que com o Peter a gente não é que não podia, né? Vamos dizer, da forma dele, com aquele amor exigente, ele não permitia que a gente escrevesse nada, que a gente olhasse para uma apostila, que tivessem slides, porque ele dizia assim, não se trata de aprender aqui, se trata de aprender aqui. Antes de entender, você precisa sentir o que é isso. E é exatamente isso que eu sinto que vai acontecer. Porque, você veja, eu tô nessa jornada das constelações há mais de 10 anos, Brisa. E o que eu senti no processo que eu fiz com você foi algo totalmente novo. Um aprendizado novo que não se trata daqui. Se trata daqui. É o sentir. Então, galera, vamos sentir hoje à noite, né? Vamos sentir esse trabalho e se permitam, como a Brisa falou, olhar para o que tiver que olhar, deixa vir o que tiver que vir, porque a coragem é uma das portas que nos abrem para essa consciência, né? Coragem que talvez muitos ancestrais não puderam ter. Não é nenhuma questão de não tiveram, não puderam ter. Mas a gente pode. Agora a gente pode. E vamos lá. Essa tarde vai ser uma tarde longa para mim. Ai, que delícia, que bom. Bianca, olha, é um prazer ter feito esse bate-papo contigo. A palavra que eu saio aqui dessa nossa conversa é serviço, oportunidade, canal, leveza, centro. São essas palavras que vêm até aqui. E passo para você me dizer as palavras que chegam até você para a gente encerrar, então. Vou usar aqui o nosso querido mestre. Vou abrir aleatoriamente aqui. Sem um começo não existe um fim. E sem um fim não existe um começo. Começo e fim se seguem e se revezam no ciclo da vida. Como no início, também no fim, o olhar e o movimento se voltam para frente. O olhar para trás detém o movimento e tira algo do fim. Quando o fim se torna o começo, ele se preserva no começo e ganha com isso. Quando olhamos para trás, permanecemos amarrados em alguma coisa. Até mesmo o sucesso, quando é tomado como uma aquisição permanente e, portanto, como um fim, murcha quando não se transforma num início que o supera. O fim só se preserva num novo começo. Isso pode ser encarado de uma outra maneira. Cada passo de um movimento é simultaneamente um fim e um princípio. Por conseguinte, em vez de visar a uma meta onde esperamos descansar, exercitemo-nos agora, enquanto estamos a caminho, no deixar estar que nos conduz além de todas as metas. Assim permanecemos peregrinos. Uau, perfeito! Que lindo! Sempre. Gratidão, nosso mestre. Gratidão, gratidão. Beijo, Brisa. Obrigada por todos que estiveram aqui. E nos vemos à noite. E quem sentir
que pode convidar mais alguém para tomar esse presente, como eu tomei e agora a Brisa entrega, convide. Todos são muito bem-vindos. Eu não sei até que horas é permitido as inscrições, Brisa. Até 20 horas. Até as 20 horas é possível. Então tá bom. Então até 20 horas, gente, temos aí um bom tempo ainda para quem escreve esse trecho pra gente no Insta. Tá bom, vou postar. Manda uma foto desse trecho. Vou postar, é maravilhoso, né? Esse livro é incrível, né? Pensamentos a Caminho é sempre uma inspiração e foi perfeito, exatamente. Somos peregrinos e hoje seremos peregrinos que vão peregrinar para trás para poder peregrinar para frente. Perfeito. Então, até a noite. Até a noite, gente. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Gratidão.